Boa noite, irmãos. Estou aqui para abrir o mês das crianças com uma mensagem que o Senhor falou ao meu coração quando o pastor Wander me perguntou se eu queria trazer a mensagem essa noite. Eu disse que gostaria, né? Então eu pediria que vocês fechassem os olhos agora. Dito aqui nesta noite. Oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 6. A partir do versículo 9, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Esse mês nós vamos focar no ministério infantil sobre obediência. E nós vamos usar a vida de Noé para isso. Noé. É uma história muito conhecida, mas tem coisas que a gente lê e no automático e não presta muito atenção no que quer dizer algumas coisas. Então nós vamos ministrar aos corações nesta noite o Espírito Santo sobre a vida de Noé. Tá bom. Está lá, né? Vou pedir ajuda a Ilani para colocar o primeiro slide lá, ó. Gênesis 6, de 9 a 22. Abram as Bíblias, por favor. Gênesis 6, de 9 a 22. Nos diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Noé foi obediente, não é? Ali nós temos 3 características de Noé. Era justo, era íntegro e andava com Deus. E aí, irmãos, eu pergunto, o que é andar com Deus? Nós andamos com Deus? Andamos. Às vezes nós deixamos de andar com Deus? Às vezes deixamos. Mas Noé andava com Deus. Deus dirigia a vida de Noé, todo dia, de manhã até à noite. Deus dirigia as decisões, os planos, a família de Noé,
Tudo era dirigido por Deus. Andar com Deus é deixar Deus nos dirigir, nos guiar, nos mostrar o caminho. Tudo era dirigido por Deus. Então, uma das características principais de Noé, que a Bíblia nos diz, era essa. Ele vivia no meio de uma geração perversa, como acabamos de ler, maliciosa. Ele vivia e ali ele era diferente. O Senhor o escolheu porque ele era uma pessoa diferente, temente a ele. Então, quando Deus viu que a maldade aumentou na terra que ele tinha formado, ele resolveu destruir tudo. Ele fez o homem à imagem e semelhança, mas o homem se meteu em muitas astúcias. É isso que a Bíblia diz, né? Então, como ele decidiu destruir toda a criação, homens, animais, plantas, tudo, e Deus diz que Noé atendeu a voz do Senhor exatamente, mas Noé era diferente, por isso que ele atendeu a voz do Senhor. Exatamente tudo que Deus mandou, ele fez. Com Noé, Deus queria uma aliança. Uma aliança, irmãos. A aliança que a gente tem de casamento, ela não tem início e não tem fim. É um círculo contínuo. Essa é a aliança que fez, né? O arco que Deus colocou aí na terra, que a gente vê até hoje, é um arco que a gente não vê o fim, não vê o começo, não vê o fim. Então, Noé foi especial. Ele tinha uma família. Quantos filhos ele tinha? 3. Sem, Cã e Jafé. E eles eram casados, né? Aquela parte ali não está dando para ver. A terra estava corrompida, muita maldade e perversidade. Deus resolveu destruir tudo. Eram muitos ídolos, muita idolatria, muito roubo, muita mentira, muita maldade no coração do homem. E o segundo slide, Noé recebeu um projeto do alto. Irmãos, quando o projeto vem de Deus, o projeto não afunda. Ele dá certo. Quando vem de Deus, e Deus deu todos os detalhes. Noé não era arquiteto, nem engenheiro. Noé tinha que entender aquelas medidas que o Senhor deu a ele. Eu creio que ele pegou lá um papel, um papiro, alguma coisa assim, e escreveu, quando Deus estava falando com ele, aquelas medidas. Ele recebeu um projeto do alto, e quando vem de Deus, dá certo, irmãos. Quando Deus fala, dá certo. Então Deus falou e Noé deu todas as orientações para que se fizesse a arca, para a salvação dele, da esposa, dos filhos, das esposas dos filhos e dos animais. Ele e sua família decidiram obedecer a Deus. Obediência é a palavra principal desse nosso estudo de hoje. E constroem juntos a grande arca. Eu fico pensando, irmãos, quando eu estava estudando esse texto aqui, na reação dos filhos de Noé, quando Noé chegou para eles e falou assim: escuta aqui, meus meninos, venham aqui. Venham, porque o pai é sempre menino, né, irmãos? O pai não cresce, né? Venham aqui, olha só, Deus me falou que ele vai mandar muita água sobre a terra, muito, um grande dilúvio. E nós temos que construir uma arca, um barco enorme. Deus me deu as medidas, quantos andares, os compartimentos, quanto tem que ter de largura, de profundidade, de altura, e vocês vão me ajudar. E nós vamos fazer esse projeto, porque foi o Senhor que falou. Eu fico imaginando, irmãos, os filhos de Noé, como é que eles foram criados, educados, para não rejeitar a ordem que Noé deu. Que crianças foram os meninos de Noé? Como é que eles foram educados? Como é que eles foram criados? Eles andavam com Deus como Noé. Noé não temia o que ia acontecer, porque os meninos estavam com ele, com a esposa. Ele ensinava as crianças a fazerem as coisas, não é? Era gado, era trabalhando na lavoura, era na colheita, era arando a terra. Eram crianças que estavam perto de Noé, vivendo em família. E Noé era uma referência. Ontem o pastor falou sobre referência. Era uma referência para aqueles meninos. A criança, ela precisa de referência. Aí, desde que ela nasce, quem é a primeira referência dela? O pai e a mãe. Porque ela recebe amor, carinho, ela vê o exemplo, ela vai procurar ver o que o papai faz, o que a mamãe faz. Tem aquela fase que as crianças calçam o sapato do papai, o salto da mamãe, sai pela casa, veste. As minhas meninas viviam fazendo isso, vestiam os paletós de terno do Nivaldo e saía pela casa, arrumava gravata. Quando eu via, eu levava assim, da criança, porque ela via nós
o que fazíamos e queriam fazer igual. Toda criança é assim. Os filhos de Noé viam que Noé adorava ao Deus único e verdadeiro. E eles cresceram adorando o Deus único e verdadeiro. Então, eu creio que quando Noé falou com ele do projeto de Deus, eles não hesitaram, não. Papai está falando, vamos ajudar, vamos trabalhar e vamos fazer. A primeira referência das crianças é a família, irmãos. A família tem que estar juntinho, pai e mãe. Os filhos têm que ver o pai e mãe tendo a mesma linguagem. Eles não podem o pai falar uma coisa, a mãe outra. As crianças têm que ter uma referência, como vão seguir. É muito importante a base familiar. A segunda referência são os professores da escola. Quando ela vai para a escola, hoje as crianças vão para a escola muito cedo, né? Eu fui para a escola com 7 anos. Na minha escola, na minha idade, não tinha pré. Não estudava pré. Era no primeiro ano direto. Então, eu entrei com 7 anos e já tinha que aprender a ler, escrever. E a professora, o pouco tempo que eu perdi, a minha professora do primário, ela faleceu. Mas ela disse que eu coloquei os meus cadernos assim debaixo do braço. Professor, eu vou embora, porque eu estou com fome. Com 7 anos. E hoje as crianças vão muito cedinho para a escola. Aprendem de tudo na escola. A referência dela é a professora. A referência dela é a escola dominical aqui na igreja. O que ela aprende aqui. A primeira referência é a família, os pais. A segunda referência, professores da escola e professores da igreja. O que ela aprende aqui, ela quer fazer. O que ela aprende, o que ela vê aqui. Ah, mas a tia faz assim, não é? Eles chegam em casa e falam, mas a tia fez desse jeito, eu quero fazer assim. Nós somos referência para as crianças. Então, os filhos de Noé aprenderam com ele e com a mãe tudo sobre o Deus verdadeiro. Talvez Noé tenha sido um avô de Noé, amigo dos netos de Adão, dos bisnetos de Adão, porque vocês podem ver que não tem muito tempo de Gênesis 1 a Gênesis 6. Então, você vê que vai citando ali a geração de Noé, não fica muito longe. Então, Noé aprendeu sobre o Deus Criador, o pecado no mundo. Um foi escrevendo até que a história chegasse a nós. Passando para Moisés, que escreveu o Pentateuco. Então, a história chegou a nós. E quantas coisas que aconteceram e que nós não sabemos que aconteceu. Mas o que nós precisamos saber é o que está aqui, irmãos. Nada além disso. É o essencial. Então, papai e mamãe que está aqui, você é referência para o seu filho? Eles podem ver em você e fazer igual? Porque é importante ver isso. Enquanto são crianças, o pastor falou que agora, enquanto são crianças, a infância passa muito rápido. Quando você perceber assim, ó, piscou, você já tem um junior dentro de casa, um pré-adolescente. Eu estou vendo eles crescendo, estou vendo há 2 anos, 3 anos, a Ana Luísa, o Mateus, a Melissa, eles estão do meu tamanho. Eu lembro quando eles estavam na sala comigo, não sabiam cortar direito, não sabiam pintar direito. É muito rápido, irmãos. A infância é uma fase muito depressa. O Isaac, né? O Isaac, outro dia achei tão bonitinho, ele está tirando a fralda já para fazer xixi sozinho. Tia, difícil. Tão difícil, tia. Muito difícil, irmãos. Ele não conseguia vestir a calcinha comprida. Outro dia o Isaac estava no colo da Luciana, irmãos. Era um bebezinho, como o Henrique da Tatiana está agora. Voa o tempo. E quando percebemos, os nossos filhos estão grandes. Então, a hora é agora de ser referência. E quando Noé, eu imagino, quando os filhos foram nascendo, que ele foi contando as histórias, que coisa linda que devia ser. Aqueles meninos aprenderam. Nós somos geração de Noé. Nós que estamos aqui. Só estamos aqui porque Noé obedeceu a Deus. E resolveu com os filhos dele, com a esposa, com as noras, fazer e colocar em prática o projeto do Senhor. As coisas não estão fáceis. Está um mundo muito difícil para as nossas crianças. Elas estão sendo bombardeadas de tudo quanto é jeito. Essa semana, no Jornal Batista, eu li vários artigos maravilhosos. O pastor compartilhou conosco no grupo da igreja. Leiam lá, irmãos. Leiam lá como que o diabo... Tem gente que eu não gosto que fala do diabo, mas a gente tem que falar no diabo. Porque ele está aqui na terra passeando, né? Quando Deus perguntou, que ele foi tentar Jó, Deus perguntou, de onde vem Satanás? Eu venho de passear na terra e andar por ela. Ele está aí, irmãos. Eu não gosto dele, ele não gosta de mim.
não podemos temer, porque temos o sangue de Jesus. Ninguém morreu por nós, só Jesus. Então nós temos autoridade, pelo sangue de Jesus, de falar contra ele. Ele gostando ou não, nós estamos aqui para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele veio. E ele está jogando pesado com as nossas crianças. Hoje a nossa geração tem muitas crianças que são desobedientes aos pais, já viram? Mandam nos pais, eu não quero usar essa roupa. Eu não gosto dessa comida, eu não vou comer. Desliga a televisão porque está na hora do lanche. Não, eu vou comer aqui na sala. E enfrentam os pais. E é natural, irmãos, não venham me falar que não é não, porque é. Porque eu conheço. E eu, graças a Deus, o meu pai e minha mãe me criaram de uma forma muito rígida. E a gente tinha rotina. As crianças precisam de rotina. Hora de acordar é essa, hora de dormir é essa aqui, hora de fazer a tarefa da escola, hora de brincar, hora de mexer no celular, no joguinho. Rotina. Porque eles aprendem a lidar na vida com muito mais facilidade quando eles têm. Agora, quando eles ficam a bel prazer, não, eu não quero ir agora. Não, eu vou depois. As crianças não podem se mandar. Quem manda na criança são os pais, ou responsáveis. A criança, ela não tem maturidade para ela decidir nada. Essas coisas que o governo está lançando, que a criança vai escolher isso, vai escolher... para mim, entra num ouvido, sai no outro, e não tem base para escolher nada. Ela é criança. Então, irmãos, quando a gente lê aqui a nova geração, com joguinhos, quantos perdendo a vida, irmãos? E cheira desodorante e morre. E tem aquela brincadeira de quebra-crânio, bate um no outro na escola para ver quem fica menos tonto. Muitos morrem. E tem o tal da baleia sumiu muito tempo aí. Quantos morreram? Aqui em Resende morreu crianças asfixiadas. Quantos o diabo não está jogando, não está brincando. Ele está jogando pesado em cima das crianças. E nós temos, como igreja, o dever de alertar aos pais. Nós temos por obrigação, pais, abram os olhos para vocês não perderem os seus filhos para o mundo e para o diabo. Antes que você perca seu filho, abram os olhos. É um conselho que eu tenho aí muitos anos de carreira e eu vejo isso. Já atendi muita mãe em outros ministérios, falando dos seus filhos. Tia Silvia, não sei o que eu faço. Tia Silvia, o professor está reclamando na escola. Tia Silvia, meu filho está pegando coisa escondida e falando que não é. Ele não lembra quando ele pega, mas chega em casa, está dentro da mochila dele. Eu falei, mãe, você tem orado com seu filho todos os dias, antes de dormir? Você lê a palavra de Deus com a criança? Ah, não, porque a gente trabalha. Ah, não tem tempo. Então, irmãos, sabe quem está tomando conta do seu filho? Não é Deus. Infelizmente, você tem que fazer isso. Muda a sua prática. Muda. Pega a palavra de Deus. Fala, isso aqui é regra de fé e prática. Não adianta só ser regra. Tem que praticar. Tem que ensinar. Tem que caminhar junto. Provérbios 22:6 diz o quê? Ensina a criança no caminho. E ele não vai se desviar. No caminho, ensinar no caminho, andar junto. Lado a lado. Mostrar. Isso é errado, não pode. Isso não pode, porque Deus não aprova. Eu creio que quando Noé criou os filhos dele, talvez a gente pense assim, era muito mais fácil do que hoje, porque hoje tem tecnologia, hoje tem celular, hoje tem televisão. Será que era mais fácil, irmãos? Será que era? Aquelas crianças dançando para os ídolos, enfeitadas, maquiadas, aqueles ídolos enormes. Será que era mais fácil os filhos de Noé ver aquilo e não participar daquilo? Então, tudo a seu tempo. Nós temos uma luta espiritual todo dia, irmãos. Eu enfrento luta todo dia. E eu falo alto e repreendo, irmãos. Não repreendo dentro da minha casa, não, porque na minha casa não tem lugar para demônio e diabo, não. Eu vou lá fora no quintal e falo alto. Você é nojento e asqueroso. Saia daqui com esse dardo inflamado, porque eu não aceito. O meu Deus, eu sou o dele. E não tem lugar para dardo inflamado aqui. Fora. Pisa a cabeça da serpente, irmãos, em nome de Jesus. E você tem poder para isso.
O Senhor te ungiu, o Senhor te escolheu. Todos nós estamos aqui, separados. Então, quando a criança, ela quer decidir as coisas, você fala, não. Se você vê que está certo, discute com ela. Ela quer escolher a roupa que ela quer vestir? Você vai ver. Convém? Não, hoje não pode porque está frio. Mas eu quero ir com essa, então eu não vou. Não é assim? Fala, não. Você vai com essa porque a mamãe acha melhor essa. Porque é a mamãe que acha melhor para você. Então, irmãos, é muito difícil. É uma luta espiritual grande para tirar nossa autoridade de pai e de mãe. E as crianças precisam de nos obedecer. Nós temos que ser referência na vida das crianças. É uma luta constante. Em Efésios 6, fala que a nossa luta não é contra as pessoas. É contra quem, irmãos, a nossa luta? É contra as potestades, regiões celestes, no mundo espiritual. E tem gente que acha que não existe o mundo espiritual, que não acredita, só acredita nisso que a gente está vivendo aqui. O mundo espiritual é real. Existe. Há uma luta em nosso favor. Há uma luta dos demônios e há uma luta dos anjos do Senhor. Quem vai ganhar? Depende de mim. Se eu alimentar aquilo que os demônios estão querendo, eles vão me ganhar, eles vão me oprimir, não é? Eles vão causar tudo, um monte de coisa ruim na minha vida. Mas se eu der ouvido à palavra do Senhor, os anjos estarão comigo. Ele dará ordens para você ser bem, que você vá bem. Então, é uma luta todo dia. Nós temos que ter cuidado. O que as crianças estão vendo nas telinhas do celular? Na televisão. Não tem problema ver, irmãos. Podem ver. Hoje, as crianças são mais espertas do que nós. Tem coisa que eu não sei, que eles sabem. Que crianças pequenas, não, tia, não é assim, não. É assim. Eles sabem muito mais do que muitos adultos que estão aqui. Mas você tem que saber o que estão vendo. Veja se há alguma maldade, se há alguma malícia. Veja os jogos que estão vendo. Às vezes você não... a criança está tão quietinha. Está lá vendo televisão. Vai ver o que ela está vendo, irmãos. Eu tenho uma neta de 8 anos. A Ana Luísa e o Daniel cortam dobrado, porque é super inteligente. Faz coisa no celular que eu não sei fazer. Mas eles estão toda hora. Às vezes chega por trás, ela está no joguinho dela lá. E eles chegam e veem, Lia, o que você está vendo? Chega na televisão, quando ela vai na minha casa, que liga, vovó, eu vou ver um filme no YouTube. Tá bom, depois você fala com a vovó o que você está vendo. Eu chego de surpresa na sala. Lia, o que você está vendo? Irmãos, eles são muito espertos. Mas, se a gente orientar, eles não vão ver nada que não possa ver. Depende de nós. Depende dos pais, dos avós que estão aí, dos tios. As crianças precisam de nós. E como nós podemos ajudar essa nova geração? Como nós podemos? Ensinando a Bíblia. Se você não ensina a Bíblia em casa, pelo menos, por favor, traga na igreja. Que aqui ela vai aprender a palavra de Deus. Vai aprender na escola dominical. Vai aprender no culto infantil. Porque aqui eles não brincam, irmãos. Nem dá tempo de brincar. Porque a gente dá a história bíblica, a gente canta, a gente ora, a gente dá atividade sobre a história. Se você não ensina em casa, o certo é você ensinar em casa, todo dia você fala alguma coisa da palavra de Deus. Alguma coisa. Aí você vê, tem algumas atitudes, mas por que você está fazendo? Ah, a professora falou isso e tal, mas o que você fez? Não, é assim que a Bíblia ensina? Pega a palavra, toma autoridade na palavra de Deus para corrigir. E você pode ensinar, e você pode trazer as crianças na igreja. Você pode deixar a sua cama no domingo de manhã. E pode dormir depois do almoço um sono. Hoje estávamos muito cansados, né? Até estava conversando com a gente, ficou muito cansado hoje de manhã, né? Porque sai da nossa rotina. Mas a gente acorda cedo e vem e dorme depois do almoço, descansa. As crianças são a mesma coisa. Ah, mas elas têm aula de segunda a sexta, ficam tão cansadas. Será que não vale a pena, irmãos? Passar aqui 1h30 aprendendo sobre a palavra de Deus, para poder ter uma semana boa, respaldado, para poder aprender como lidar com a situação. Tem coisas que a criança não sabe responder porque ela não sabe a Bíblia. Você pergunta à criança, ela não sabe uma historinha da Bíblia. Ela sabe do Chapeuzinho Vermelho, sabe sobre o Super-Homem, o Homem-Aranha. Da Bíblia não sabe, não.
Irmãos, isso tem que mudar. Porque esse terreno aí a gente tem que ganhar, os nossos filhos. O terceiro, Noé. Muitas pessoas tiveram oportunidade de obedecer a Deus, como Noé, mas não acreditaram. Olha lá, Noé, enquanto construía a arca, ele devia falar para as pessoas, olha, você precisa se arrepender, você está idolatrando, você está bebendo, você está roubando. Quantas oportunidades as pessoas na época de Noé tiveram e não aproveitaram a oportunidade? Então, a gente tem que entender assim, Deus manda as pessoas para nós. Essa semana passada eu estive no mercado comprando algumas coisas que estavam faltando. A moça do caixa, eu comprei legumes, verduras, um peito de frango, e ela falou assim, ai, senhora, dona, eu estou vendo esse peito de frango, estou lembrando de salpicão. Eu falei, é muito gostoso salpicão. Domingo eu almocei na casa da minha filha, eu comi um salpicão delicioso que ela fez. Ah, domingo eu não vou a lugar nenhum. Estava ali o peixe que Deus me deu. Na hora. Falei, olha, domingo eu vou para a igreja de manhã e à noite. Ela falou, a senhora vai? Eu era da igreja também, eu era da igreja batista, lá do Santo Amaro. Eu falei, eu conheço aquela igreja, é uma igreja muito animada, do pastor André. Ela falou, mas agora eu não vou mais não. Eu mudei de lá, ficou longe. Falei, mais perto de você, com certeza tem uma igreja. Procure uma igreja. Ela falou, moça, até mudou, era dona, aí começou a me chamar de moça. Moça, eu preciso voltar. Falei, volte enquanto é tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Volte enquanto é tempo. Irmãos, e fui embora. Deus te abençoe, seja abençoado. Irmãos, todo dia chega gente para perto da gente, que a gente, às vezes, perde uma oportunidade de falar do amor de Deus. Fala para ir à igreja, convide. Você não sabe falar, você não entende muito bem. Convida, manda vir aqui à igreja. Quantas reuniões que nós temos aqui por semana? É muito importante, irmãos, isso. É muito importante. Então, aquelas pessoas que tiveram oportunidade ali, perderam. O que aconteceu com elas? Morreram. Você não sabe se aquela pessoa que passou perto de você hoje, amanhã vai estar viva. Nós não temos noção do tempo que temos de vida ainda. Não sabemos. Então, hoje pode ser o nosso último dia de vida. A gente tem que ter essa noção. Os nossos filhos, não sabemos até quando vai estar conosco. O que eles vão enfrentar, como é que vai ser a escola, os vizinhos, os amigos, não sabemos nada. Então, nós temos que abrir os olhos, irmãos, aos olhos, a mente, para que o Senhor nos dê uma sacudida, para ver o que está acontecendo, em que nós temos que mudar, não é? Vamos para o próximo. Quando a arca ficou pronta, Deus enviou os animais. Todos entraram na arca e Deus fechou a porta. É isso que a palavra diz. Depois de muitos anos, alguns especialistas falam aí, estudiosos, que demorou 40 anos para fabricar a arca. Outro fala que demorou 100 anos. Eu não sei quanto tempo que demorou, mas foi o tempo necessário para Noé fazer exatamente igual que o Senhor tinha falado. Exatamente nas medidas, no acabamento. E os animais, e Deus enviou os animais. Noé não precisou de ir na floresta. Ô, elefante, vamos, está na hora. Vamos, patinho, pássaros, vamos. Eu creio assim que Noé deve ter ficado perto da porta e os animais entrando. Todos aqueles animais, a tartaruga, não é? Aqueles mais rápidos, aqueles que a gente vê lindamente hoje aí pelo mundo aí, o Senhor salvou aqueles animais. Porque Noé foi obediente. Noé atendeu a voz do Senhor. Quantas vezes nós desistimos no meio da caminhada, irmãos? Deus deu um projeto arrojado para Noé. Já pensaram na dificuldade de cortar madeira? De pregar? De bater? De puxar da roça para o local onde foi feita a arca? Não tinha serrote, não tinha serra, não tinha máquina. Noé não era engenheiro nem mecânico, quanto mais para fazer um barco. Não era nada. E Deus deu toda a inteligência e capacidade para ele. Irmãos, quando Deus nos dá uma coisa, não devemos parar no meio do projeto. Não devemos. Nós temos que continuar. Esse ano, eu e Ana Luísa pegamos aí a promotoria de missões. Irmãos, eu estou até aqui de coisa para fazer. Mas demos conta, né, Ana Luísa? Demos conta das 2 campanhas. Não podemos parar no meio. Deus pediu algo para você, faça.
complete. Se Noé tivesse descansado e parado no meio, ele não tinha salvado a humanidade, nem os animais, nem ele, nem a família. Temos que completar quando Deus nos dá um projeto, até o final. Não desistir, nunca. Se foi o Senhor que deu, vamos até o final. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para eu trabalhar com crianças. Deus me chamou no meu nascimento. Eu passei da hora de nascer. Eu nasci praticamente morta. Toda roxa, sem oxigênio. Não sei se os irmãos conhecem alguém que nasceu, passou da hora de nascer e teve o problema que teve. Pois eu nasci com inteligência, estudei, e o médico não sabia se eu ia ser normal, e passaram-se os anos. E, graças a Deus, eu estou aqui. É como se Deus tivesse falado, essa aí é minha, para minha obra. E aqui estou eu. Irmãos, quando Deus nos chama, não podemos falar não. O Senhor nos toca de maneira especial. Cada um de nós aqui tem pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo. Pelo menos um, para a edificação da igreja. E o que nós estamos fazendo? Será que todos que estão aqui estão exercitando seus dons? Ou o seu dom, pelo menos? Todos? Todos que estão desenvolvendo algo? Você pensa assim, o que eu estou fazendo para o crescimento do reino de Deus na Igreja Liberdade? Você bota a mão na sua cabeça, o que você está fazendo? Eu sei o que eu estou fazendo. Trabalhando com as crianças, trabalhando com missões. Agora, eu vou dar um curso de capacitação. A gente procura as coisas para fazer, né, DG? Quando a gente não tem, a gente procura as coisas para fazer, para ajudar a igreja. E vamos dar um curso de capacitação para as pessoas que querem trabalhar conosco no ministério. E vamos trabalhando, e vamos fazendo, e Deus vai abençoando, vai tirando as doenças, as preocupações, nos dando ânimo, vigor. Não podemos desanimar, porque o mundo está mal. As pessoas precisam de nós como igreja. O que é que a igreja está fazendo? É sal e luz. Nós não somos uma luz para botar debaixo da cama. Nem sal insípido que não presta para nada para jogar fora. Não, nós somos sal e luz. Onde nós formos, nós temos que saber, ali está a Igreja Liberdade. Onde tem um de nós, a pessoa pode apontar e falar, olha, aquele lá é da igreja. Olha, o trabalho que aquela pessoa desenvolve lá é fantástico. Então, Noé foi chamado para isso. E você? Foi chamado para quê? Para sentar aqui, assistir e cultuar o Senhor só? Sábado, domingo, às vezes de manhã, às vezes não de manhã, às vezes só à noite. Não, só vou quarta-feira. Só vou... Irmãos, nós temos que ser diferentes. Diferentes. E cada um tem que sentir onde pode agir. Onde pode trabalhar? Onde pode atuar? Não é o pastor, a liderança da igreja tem que falar, olha, você pode desenvolver isso? Não, nós temos que chegar e falar, olha, eu posso fazer isso. Eu quero ajudar nesse setor, nesse ministério. E o próximo slide diz que tudo quanto tinha vida acabou. Todos morreram afogados. Todos ficaram submersos. Que tristeza, irmãos. Que tristeza para o pai e para a mãe perder as suas crianças, os seus adolescentes, os seus jovens, nas águas. E a arca subiu muito além de onde ela estava, em terra seca, porque as pessoas não acreditaram, afinal não tinha chovido ainda na terra. O dilúvio foi a primeira água que desceu do céu. Então, assim como Deus falou a Noé, o dilúvio aconteceu. E 40 dias e 40 noites, aquelas pessoas ficaram ali dentro, aqueles animais ficaram ali dentro, junto com Noé, e todos foram salvos, pela obediência de Noé. Foram salvos. E tudo, até o final dos 40 dias. E as águas começaram a baixar, né? O próximo fala isso. Então, Deus se lembrou de Noé e da sua família, e de todos os animais, e as águas começaram a baixar, e todos estavam salvos. Aquelas pessoas saíram da arca. Noé, a primeira coisa que ele fez depois, no próximo, foi fazer um altar de gratidão a Deus. Outra coisa que aprendemos com Noé, gratidão. Irmãos, Deus nos dá tanta coisa, e às vezes não somos gratos, né? Nós temos saúde, nós vemos, nós andamos, tanta coisa que Deus nos dá, às vezes a gente não agradece ao Senhor.
Então Noé foi grato, ele, a esposa, os filhos. E não foi só isso. E Deus logo em seguida colocou o arco, que a gente vê até hoje, como sinal da aliança. Noé podia ter guardado aquilo para ele. Por que Deus colocou o arco-íris? Para a gente ver. Podia ter falado, Noé, eu tenho uma aliança com você. Mas toda a terra vê até hoje. Esse arco-íris aí, ó. Todos veem o arco-íris lá quando chove, fica dando sol, fica dando uma chuva fina, aparece aquele arco-íris. Toda vez que eu vejo o arco-íris, eu lembro da história de Noé, irmãos. Será que as crianças, toda vez que vê o arco-íris, lembram da história de Noé? Esse mês todo elas vão estudar sobre Noé. E no dia 29 elas vão estar aqui cantando a história de Noé. Toda a história. Desde o início, quando Deus falou, até o final do arco-íris. Elas vão aprender sobre Noé. E eu preciso do apoio da igreja para ensinar esses pontos que nós vimos aí para as nossas crianças. Noé obedeceu, Noé ouviu a voz de Deus. Os filhos de Noé cresceram aprendendo sobre Deus, aprendendo as histórias, aprendendo o Deus Criador. A igreja precisa nos ajudar e abraçar esse ministério, para que as crianças aprendam, para que nós tenhamos uma geração. Não podemos impedir que essa geração avance, cresça. Temos uma geração nova crescendo. A gente vê crescer. Vê, agora dos juniores, tem, a Maria hoje já queria ir para a minha sala, né? Saiu da sala de 8 anos. Tia, agora eu sou sua, da sua sala. Olha que gracinha, gente. Ela já passa de uma sala para outra. Fabrício, não fique com inveja, tá? Porque tem um monte de adolescente para ir lá para vocês. Então, eles estão crescendo na igreja, irmãos. Que coisa linda isso. Que coisa linda as crianças virem e crescerem aqui na igreja. Mas, como eu disse lá, o mundo é mau. Cuidado, muito cuidado, para o inimigo não arrebanhar o seu filho, a sua filha. Tenha muito cuidado, porque eles são infantis, eles são crianças, e eles não percebem o perigo que correm. Quem tem que avisar somos nós, os responsáveis, os adultos, aqueles que convivem com eles, né? E quais os argumentos que nós vamos usar para ganhar uma batalha se ela vier? Meu filho está passando por problema, o que eu vou fazer? Eu não tenho forças. Vai ler a Bíblia com seu filho, irmãos. Vai orar com ele. O meu esposo tinha o costume de, quando as meninas eram pequenas, às vezes já estava dormindo, ia lá na cama de uma por uma e orava, colocava a mão na cabeça de uma, de outra. Senhor, as minhas filhas são tuas. E até hoje, adulta e independentes, Senhor, as minhas filhas são do Senhor. Não deixe que o inimigo as ataque. Não deixe que os dardos inflamados causem um estrago na vida delas. Ore assim pelas suas crianças. Repreenda todo o mal, em nome de Jesus. E aquele mal vai sair. Quando nós estamos, quantos estão aí perdendo as vidas? E como nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós temos que sair, irmãos, e falar do amor de Jesus. Nós temos que lutar contra o mal. As hostes malignas estão aí. O mundo espiritual existe. Foge da aparência do mal. Parece que é mal? Foge. Mas foge mesmo. Porque é laço. Quem aqui conhece alçapão? Alçapão, de pegar passarinho. Alguém já viu? Alguém? Eu fui criada também perto assim. Tinha muito alçapão que o pessoal da roça armava para pegar passarinho. Eu morria de pena, irmãos. Eu já vi passarinho dentro daquilo ali, a portinha fica aberta, põe comida. Quando ele entra, tum, a porta fecha. Irmão, isso é o laço do passarinheiro que a Bíblia diz. Foge do laço do passarinheiro. Se você cair no laço do passarinheiro, para você sair é difícil. Alguém tem que te ajudar. Não caia. Porque existe. Está aí. Porque a Bíblia diz, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Amém? E todos nós estamos sujeitos a cair. Não é porque nós somos da igreja, somos membros, temos um ministério, todos nós. O diabo rodeia para ver quem ele pode tragar. Temos que ter a palavra na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, na mente e no coração. Quantos versículos você sabe de cor? Eu fiz um curso uma vez que nós tivemos que decorar 50 versículos. Eu decorei todos os 50 versículos. Quantos versículos a gente sabe? Salmo 23, 1, João 3,16, Salmo 91. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Nós estamos aí na batalha da leitura da Bíblia no ano todo.
Irmão Sérgio, né? Irmão Levi, irmão Emerson, estamos aí na leitura. Todo dia. Se a gente bobear, a gente não termina. Porque tem tanta coisa para fazer no dia a dia, né, irmãos? Que a gente deixa para depois. E que prejuízo deixar para depois. Então, nós temos que estar atento às crianças. Ensinar como Noé ensinou os filhos. Ouvir a voz de Deus, apenas a voz de Deus. Muitos ouvem outras vozes, que não é de Deus. E acabam fazendo a coisa errada, acabam indo para a direita ou indo para a esquerda. Nós temos que ir reto, em sentido reto, à cruz do Senhor. Porque se a gente pender para a direita e para a esquerda, irmãos, o mundo, nos abraça. E é um perigo depois. E você fica enlaçado. Para você tirar aqueles laços do mundo espiritual demora. E custa. E se você não tiver uma fé firmada no Senhor, você cai. Adolescentes que estão aí me ouvindo, cuidado, muito cuidado com o que vocês fazem, com o que vocês leem, com o que vocês vejam, estão vendo no celular. Quando você pode convidar Jesus para ver o que você está vendo, não tem problema. Agora, se você não puder convidar Jesus, saia disso. Você precisa de ter Jesus do seu lado. Lendo o que for, jogando o que for, assistindo o que for. Jesus pode estar com você? Não, porque eu estou vendo uma coisa que não convém. Então saia. Saia enquanto é tempo, porque é laço. É laço. Não caia. Fique esperto, irmãos. Porque o mundo, né, como igreja, nós precisamos de levar isso, essa palavra. Aqueles que não têm o Senhor. Eu escrevi aqui nesses cartões os nomes das 26 crianças que nós temos aqui na igreja, roladas, matriculadas na IBL Kids. Eu queria que 26 irmãos levantassem aí agora e viessem aqui pegar um cartão desse. Mas que se comprometa a orar todos os dias de outubro por essas crianças. O mês de outubro é um mês considerado o mês das crianças. Mas no final desse mês, dia 31, o mundo comemora o dia das bruxas. E eu não gosto desse dia, irmãos. Nunca gostei. E dia 1º é dia de todos os santos. A quem nós temos como santo? O nosso Deus. E dia 2 é dia dos mortos. É um dia atrás do outro, irmão. É 31, 1 e 2 de novembro. Por que isso? As hostes malignas estão aí. Então, eu quero ajuda, porque eu oro por essas crianças todo dia, irmãos, todo dia. Estão com os nomes no meu caderno de oração. Então, eu quero que você se comprometa a todo dia orar por essa criança. Eu vou orar pelo Isaac, vou orar pela Laurinha, vou orar pela Amanda, vou orar. Todos os dias a gente ora por todas as crianças. Então, o irmão vem aqui, pega um cartão desse e senta. Mas é todo dia. Glória a Deus. Muito obrigado. Você que não pegou cartão, se você pode orar por todas as crianças da IBL Kids todo dia? Amém? Você que não pegou cartão, se junte a mim e ore todo dia por essas crianças. Se você não conhecer a criança que você tirou agora, depois do culto, me pergunte quem é. Tia Silvia, não sei quem é. Eu vou te falar com maior alegria. Cada criança é única, cada criança dessa é única. E nós precisamos de cobri-las com oração. Durante todo o mês de outubro. Todo o mês. E vamos falar do amor de Deus para essas crianças. Procure essa criança quando estiver aqui, dá um abraço. Olha, a tia está orando por você. Eles vão ficar muito felizes, irmãos.
que a gente ora sempre lá, uns pelos outros. Então, agora eu queria que nós fizéssemos uma oração, encerrando este momento aqui. Jesus perguntou a Pedro assim: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Sabe quem são os cordeiros, irmãos? São as crianças. As ovelhas somos nós, mais velhos, mais maduros. Os cordeiros são as crianças, irmãos. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Cuida das ovelhas. E a terceira vez: Pedro, tu me amas? Cuida dos cordeiros. E nós temos cuidado, irmãos. E hoje ele está perguntando assim: Lígia, tu me amas? Cuida das crianças. Ele está perguntando: Dora, tu me amas? Cuida das crianças, ore por elas. Né? Marilanda, tu me amas? Ajude a cuidar das crianças. Precisamos, irmãos, que a nova geração está aí crescendo. A nova geração está vindo aí. O que temos feito? Né? Então, esse mês de outubro todo, nós estaremos cobrindo as nossas crianças com oração. Vamos ficar de pé? Diante do trono do Senhor agora, nós vamos estar. O Senhor está sentado no alto e sublime trono e está ouvindo agora a nossa oração. Senhor poderoso e soberano, que estás aí no céu, mas está aqui conosco, eu te agradeço muito por essa mensagem que o Senhor me deu e que eu pude passar à tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por alertar. Obrigado, Senhor, por exortar em amor. Obrigado, meu Deus, porque nós somos preciosos para o Senhor e as nossas crianças, então, muito mais preciosas, ó Pai, porque é uma geração que está crescendo. O que serão das nossas crianças? Nos ajude, Pai, para que nenhum se perca. Não é da tua vontade que nenhum pequenino desse se perca. Que possamos abraçar as crianças, tomá-las em nossos braços e orar por elas. O compromisso que estamos fazendo aqui agora, ó Deus, que possamos não nos esquecer, todos os dias, de orar por esses pequeninos. Ó Deus, abençoe a tua igreja como igreja. Que nos projetos que temos, o Senhor possa ser o cabeça, como o Senhor foi de Noé. Que possamos abrir uma classe de evangelização, que possamos abrir um pequeno grupo, que possamos sair daqui e falar do teu amor aos pequeninos. Abençoe-nos, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas crianças. Em nome de Jesus, nós já repreendemos os dardos do maligno contra elas, ó Pai. Usando as telas do celular, da televisão, os jogos. Em nome de Jesus, nós repreendemos, porque as nossas crianças são do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus. Nesse mês todo de outubro, que apenas o Senhor esteja na cabecinha das nossas crianças. Que eles possam se lembrar das histórias bíblicas, dos cânticos, que os pais possam orar por eles e com eles todos os dias. Cuida dos nossos adolescentes, ó Deus, desse grupo bonito que veio aqui na frente, dos outros que foram ao retiro, que possam ser tocados pelo Senhor, ó Deus, e estar conectados o tempo todo com o Senhor, porque assim vencerão as armas que o inimigo tem lançado contra eles. Muito obrigado por essa noite tão especial. Eu te agradeço do fundo do meu coração, pela minha vida, por ser instrumento do teu amor. Muito obrigado pelo ministério infantil desta igreja. Continue trabalhando, ó Deus, para que possamos crescer e abençoar outros. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa quando não fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos. Faça com que tenhamos os projetos do Senhor e consigamos vencer os projetos. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. Chamar o pastor para encerrar esse culto.